Olá pessoal, aqui é o psicólogo Célio Chaves. Eu quero falar uma coisa muito importante, é um pedido de socorro. É um cenário, é uma tendência e vai aumentando cada vez mais, não só com a família, não só com o filho, com a criança, mas um personagem muito importante nesse papel, nessa condição, nesse sistema familiar, que é a mãe. Uma mãe que é sobrecarregada, uma mãe que faz tudo, uma mãe que absorve, a mãe que traz mais coisas para dentro dela e menos coisa para fora, uma mãe que gasta tempo mais com ela, mais tempo com os outros do que com ela. Então eu quero falar sobre alguns cuidados, uma mãe que pede socorro, falar de uma forma diferente, numa data que nós estamos chegando, uma data especial do Dia das Mães, mas eu quero falar de algo diferente, algo que possa alertar e possa despertar uma reflexão, a um pedido de ajuda, a você perceber que se encontra nesse ponto, ou você conhece alguém que precisa dessa ajuda, porque em primeiro lugar, essa mulher com todo o mecanismo dela, com toda a força dela, com toda a prestação dela, com toda a iniciativa dela, ela não vai fazer muito por ela. Ela vai pensar sempre no outro. Então ela vai ter muito defesa de buscar ajuda, de falar dos seus problemas, de compartilhar. Então eu já vou trazer os sintomas de uma mãe que pede socorro. Uma mãe que talvez tenha dificuldade de lidar com seu filho, né? Com algumas crises, que talvez um choro fácil, dando conta daquilo que ela limita. Ela fala com ela mesma, será que o que eu fiz ou o que eu não fiz para acontecer desse jeito, né? Se auto-julgando e talvez somando também com autocrítica. Eu não sou uma boa mãe, eu não consigo ser uma boa mãe, eu não consigo fazer com que a minha filha possa me entender. Eu não sei o que eu posso fazer então. São sentimentos que estão ligados à insegurança, que é um medo, é um tipo de medo que é ligado a esse relacionamento, construído talvez numa infância, construído talvez num repertório, dentro de várias informações que foram adquiridas no longo tempo e por uma angústia. E aí fica insegura que alguma coisa possa acontecer, eu fico mais ansiosa, mais irritada, mais nervosa e mais preocupada. Meus pensamentos até aceleram, sem muita necessidade. Talvez o filho não tenha nem tanto esse problema, mas eu penso que tem, porque é necessário que tenha, eu não sei fazer diferente. Eu só sei fazer aquilo que eu penso. Então eu cresci com esse padrão de comportamento, então eu vou ter essa percepção. Também culpa. Vai assumindo um lugar da angústia e vai tendo culpa. E pelo sentimento de culpa, vai sendo aquela mãe super protetora, mas não está protegendo nada. Pelo contrário, está demonstrando um movimento de vulnerabilidade, de desproteção, de uma falta de cuidado, falta de atenção. Mas lembrando que tudo é um processo, né? Então, os sintomas que são caracterizados nisso é um choro fácil, que acha que não vai dar conta, é uma insegurança, é uma culpa, é um sentimento de rejeição que talvez até compara com o filho. Por que você escolheu fulano? Por que você pensa dessa forma? Por que você não pensou em mim antes de fazer isso? Então se torna até um pouco infantil junto com a criança. Crise de ciúme, tem comparação, diz que não é melhor, compara como se não fosse melhor, né? Tem autocrítica, se coloca uma crítica dentro dela, colocando que ela não dá conta, que ela não consegue. Eu quero ver se vocês dão conta sozinhos se eu não estiver por aqui. Tem algumas frases que diz assim, né? De sobrecarga, de cansaço e de fadiga. E um dos principais sintomas, que há uma suspeita desses sintomas, é a frustração, é a incapacidade
de se adaptar com mais facilidade. Essa frustração, ela fica extensa e aí ela vai aumentando cada vez mais com o sentimento de não dar conta. E aí é a hora de buscar ajuda. É a hora dela estar num quadro que ela não quer estar, que é o quadro depressivo. Então são sintomas que tem uma característica muito grande dessa mãe hoje sobrecarregada na vida, sobrecarregada na família, sobrecarregada nos cuidados do filho, sobrecarregada por conta das perdas, por conta das separações, por conta de muitas coisas que aconteceu. E ela tem que dar conta. A palavra disso é ela que tem que dar conta. Não, ela não precisa dar conta. Ela tem recursos que pode dar conta, mas ela não é a principal e ela não é o total que tem que dar conta. Tem que distribuir esses recursos. E também falando de inteligência, né, e resistência, inteligência racional. É uma pessoa muito esperta, muito ligada às questões de sair do problema com facilidade. E resistência a um diagnóstico, resistência a um tratamento, resistência à ajuda. Prefere que os outros façam o tratamento, a criança, o filho, a mãe, muitas vezes aos filhos, né? Mas ela mesmo, ela tem resistência a esses tratamentos, sabendo que no tratamento é importante ter essa ajuda em conjunto. Pessoal, esses são os sintomas. Se você conhece, sabe de alguém que tem esses sintomas, essa mulher está precisando de ajuda. É um tipo de socorro que a gente fala no silêncio, mas a gente não consegue falar verbalmente, expressar uma verbalização, mas a gente consegue através de comportamento. Pessoal, estamos aí. O que precisar, pode contar comigo. Psicólogo Célio Chaves. Um abraço, até mais.